Oi meninas, tudo bem? Esse vídeo é pensado, né, para as transistas iniciantes que precisam atrair clientes, as suas primeiras clientes, ou aquelas que se sentem travadas, que acreditam que não estão alcançando mais clientes novas, né, que precisam dar uma alavancada assim nas suas redes, na sua comunicação. Atrair clientes é o nosso principal objetivo como transistas, né? Esse assunto é muito relevante, é um assunto que toda transista precisa correr atrás de entender, correr atrás de estudar sobre isso, se manter sempre atualizada, para que a gente consiga, né, ter sucesso e não só manter o nosso negócio em um único estágio, mas sim crescer, né, evoluir, desenvolver ele ainda mais. Então, muita transista fica perdida em relação à divulgação do seu trabalho, porque não tem muita clareza do que postar, não tem muita clareza de qual é a função dela, qual o diferencial dela, né? Qual é o papel dela no ramo estético, no ramo de beleza. Então, é muito confuso mesmo. A gente é mais ensinada a só trançar. A gente não é acostumada a ter ensinos, né, de marketing, de gestão, de precificação. É um corre muito louco, né? Então, a gente precisa se desdobrar e aí a gente erra muito no início, que é muito normal, mas chega uma certa hora que a gente precisa ser mais certeira, mais objetiva e mais capacitada, né? Eu acredito para o nosso trabalho se desenvolver com mais naturalidade, com mais dinâmica, sem ser aquela coisa desesperadora todo mês. Então, quando a gente fala de conteúdos para transistas, para profissionais dessa área, a gente tem que pensar qual é o objetivo dessas postagens, qual é a intenção por trás dessas postagens. E se essas postagens elas conversam com o seu negócio, tá bom? É por isso que tem vídeos aqui meu falando sobre identidade de marca, né? Sobre você desenvolver ali definir muito claro as suas referências, qual é o conceito, né? Do seu negócio, do seu ateliê, enfim, de tudo, gente. A gente precisa ser muito específica mesmo, porque quanto mais a gente for específica nas definições da nossa empresa, melhor a gente consegue se comunicar. Enfim, cada conteúdo ele precisa de um objetivo. Tem conteúdos que é só para deixar mais explícito, né, mais forte a sua marca, né, com seus designs, com a sua estética, com as suas cores. Então, para tudo isso precisa de uma organização, precisa de um planejamento. Você não pode postar só por postar. O seu perfil ele tem que ser coerente, tá? Ele tem que contar uma história, ele tem que ter uma narrativa. Na verdade, narrativas, né? Que é o que eu ensino no meu e-book sobre editorial, sobre linhas editoriais, né? Por exemplo, no meu perfil do Isafro Hair, eu tenho sobre autoestima, postagem sobre autoestima, que é o que eu mais trago, que é a autoestima da mulher negra, sobre aceitação do cabelo, sobre estigmas do cabelo crespo e cacheado, né? Então, sobre essa dificuldade de aceitação da curvatura, eu trago muito forte sobre isso. Trago sobre a marca, né? Então, lá de cara você vai ver, né, o que as clientes falam do ateliê, enfim, sobre o que a gente prega aqui, né, sobre o que basicamente eu falo com as clientes. Lá também tem muitas instruções sobre a pomada, sobre como ter cuidado com a pomada na praia, enfim, várias coisas. Esse perfil Isafro Rei, ele é novo, mas o meu pessoal era o meu profissional, então lá tem muitas postagens. Eu falava sobre apropriação cultural, eu falava sobre muitas questões que, na verdade, eram as minhas linhas editoriais. Na verdade, eu tinha umas 4 ou 5. Então, eu falava sempre sobre os mesmos assuntos, tá bom? E aí,
No meu e-book está bem aprofundado, está bem bacana sobre o que são essas linhas, como você pode criar as suas, tá bom? Eu consigo identificar as linhas editoriais de cada perfil também de transistas que eu acompanho, então é muito legal quando a pessoa entende quais são as narrativas que ela traz e qual o diferencial dela no mercado, tá? No ramo. Então, eu sou uma transista muito cuidadosa no sentido das clientes, da pomada, da saúde dos olhos, da saúde do capilar. Então, a gente vai identificando isso de acordo com o conteúdo. É por isso que você precisa não postar aleatoriedades. Isa, por que isso é importante para atrair clientes? Porque, gata, quando a pessoa ela conhece o seu trabalho pela primeira vez nas redes sociais, é lá que ela vai saber se você é uma transista confiável, se o seu trabalho é satisfatório, se cumpre, né, supre a expectativa do cliente em relação à técnica, porque ele vai ver suas fotos, seus vídeos, para mostrar, né, a sua qualidade técnica. Ele percebe, ele tem percepção se você é uma transista organizada, se você é uma transista que é realmente séria, ou aquelas transistas assim de só fachada, sabe? Ah, eu só faço umas trancinhas. Não. As pessoas hoje estão procurando profissionais de fato, sabe? Eles buscam, gente, uma experiência completa. Então, o cliente lá vai conhecer a transista, não só as tranças, o trabalho. É lá também que eles vão saber se vão te indicar ou não, tá bom? Porque acontece muito comigo. Tem pessoas que me seguem que ainda não fizeram trança comigo, mas pelo meu perfil, por gostar dos meus conteúdos, me indicam para outras pessoas. E as outras pessoas vêm. Inclusive, teve uma que me segue lá de São Paulo, e a prima dela era daqui, de Brasília. E a prima dela falou, ai, fulana, eu quero fazer trança, tô pensando em fazer trança. Aí ela, mulher, eu conheço uma aí da sua cidade. E mandou o meu Instagram. Então, cara, indicação é poderosa. Você não pode subestimar o poder da indicação. Então, o seu perfil, até para isso, gente. Às vezes não é nem a pessoa ir lá fechar com você diretamente. Às vezes ela só te segue e consegue outras clientes para você. É muito difícil aceitar esse fato. Mas transistas que se comunicam melhor, que divulgam melhor o seu trabalho, elas conseguem mais clientes do que as que transam melhor. A comunicação, ela é muito importante para você, transista, porque é ela que vai te ajudar, né, a construir uma imagem no digital, a construir uma marca no digital e ser mais reconhecida, né, se tornar uma referência. Então, pensem comigo em um perfil que é só de tranças, só foto e vídeo de trança. E um perfil que tem fotos, vídeos de trança, mas tem conteúdos, tem a transista aparecendo, tem dicas, tem história, postagens educativas, que tem ali memes, que tem coisas atrativas de entretenimento. Se você for comparar e você como cliente, com a mentalidade de uma cliente, for escolher, gente, é óbvio que a gente vai escolher a mais completa. Por mais que essa aqui tenha uma trança impecável, tá? A gente vai escolher a que se comunica, a que divulga, a que aparece, a que tem um marketing bem definido, tá bom? Isso não é só para transistas, mas para todo profissional da beleza. Toda nail design, toda lash, todo cabeleireiro, enfim, depiladora. Todas as pessoas confiam mais em quem fala sobre o assunto e não só mostra o seu serviço. Para você refletir mais sobre esse assunto, não adianta a gente ter um propósito, a gente ter um conceito, a gente ter um espaço, a gente ter um trabalho impecável, a gente ser uma profissional muito dedicada, a gente ser muito, enfim, divertida, carinhosa, afetuosa, receptiva, tratar muito bem os clientes, se a gente não comunica isso ao mundo, tá? Se a gente não tem uma estratégia por trás de tudo isso, certo? Eu levo muito a sério meu trabalho, eu tenho um amor muito grande por ele, e as pessoas que vêm aqui, elas percebem isso, assim, de cara.
Eu sou muito responsável. Eu sou muito pontual, eu deixo o espaço muito cheirosinho para cliente, deixo ela dormindo, coloco uma musiquinha relaxante. Eu sou muito cuidadosa. Mas já pensou se eu fosse assim e na internet não aparecesse nada sobre isso? Não tô dizendo que você não precisa ser assim, que você só tem que ser assim na internet. Não. É só para você valorizar quem você já é, entendeu? Quando a gente já é algo, a gente consegue facilmente transpassar isso. Então, quando a gente transpassa, a gente consegue alcançar ainda mais pessoas. A gente consegue ainda mais ter credibilidade, tá bom? Ter uma imagem melhor profissional. Então, compensa, gente. Vale muito a pena investir nesses conhecimentos, nessa rotina, nessa prática, nessa constância de postar, tá bom? Eu ainda percebo muitas transistas despreparadas, sabe? Então, quando a gente se posiciona nas redes, a gente tem uma vantagem, né, sobre essas pessoas despreparadas. E para terminar o vídeo, eu vou dar algumas dicas para você começar, porque às vezes o mais difícil é começar, né, Isa? Como eu começo a divulgar o meu trabalho? Como eu começo a ter, né, essa rotina, como, enfim, eu preciso de um início. Então, minha gata, você vai criar uma rotina de postagens, pelo menos 3 vezes na semana, nos horários que você tem disponível, tá bom? E, primeiro de tudo, você precisa definir o que eu falei anteriormente, né? Os seus assuntos, os seus valores, no caso. E então depois você pode começar a sua primeira postagem com uma postagem ou um vídeo, né, em qualquer formato que seja no feed, de apresentação, né, de como surgiu a sua empresa, quais são, né, os princípios dela, o que ela abraça, o que a sua empresa ela representa, né? Então você pode fazer um vídeo sobre o seu negócio, apresentando o seu negócio. Depois você pode fazer um vídeo sobre quem é você, sobre a Transista em si, separando um pouco, né, da empresa, você como pessoa mesmo. Depois você pode postar sobre alguns feedbacks, né, das suas clientes. Ou se você não tiver, você pode postar o seu processo de aprendizagem. Pode fazer um videozinho narrado de você falando que você está aprendendo. É muito gostoso, né? Tem várias formas de você passar a sua realidade, sabe? Você pode fazer suas primeiras postagens, né, também, se você é uma iniciante, sobre cada modelinho de trança, quais são as características. Você pode ir tendo várias, assim, ideias, mas sempre dentro dos assuntos que você definiu, tá bom? Então, você primeiro busca essa clareza, né, do que você quer passar, de qual imagem você quer passar e do que a sua marca representa, e depois começa a fazer os seus conteúdinhos, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Nesse exato momento eu tenho 1000 inscritos e eu estou radiante, muito feliz e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Se você quiser adquirir o meu e-book de Transistas Se Conectam, ele está disponível, tá bom? Então, vai ser muito importante para você ter esse material. Esse material vai te ajudar muito. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.